Já diria Darwin, a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. O aprendizado de algo novo é um processo que está tão misturado no nosso dia a dia. A gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas, obviamente em vários níveis, a todo momento que isso se tornou corriqueiro e a gente não para pensar sobre esse processo. Como é que nós ganhamos uma nova competência? Como nós ganhamos uma nova habilidade? Aprendemos alguma coisa nova. Qual é o processo para aprender uma coisa nova e ter certeza que nós verdadeiramente aprendemos aquilo? Você já ouviu falar de metacognição? Cognição é uma palavra que significa saber, aprender, conhecer algo novo. Meta é um prefixo grego que é um pouquinho complicadinho de explicar, mas que indica algo referente a si próprio. Ou seja, metacognição é aprender a aprender, mais ou menos, né? Ou o processo de aprendizado em si, por excelência. Aqui nesse canal, vira e mexe, a gente está falando de formas de aprendizado e como você pode otimizar esse processo. Só que nós não temos um vídeo falando dos estágios de conhecimento, dos estágios de competência durante o aprendizado de uma nova habilidade, de um novo recurso. Estudos em psicologia apontam que nós temos 4 estágios de competência do aprendizado, em que nós saímos da total incompetência, da incompetência completa num assunto, até a competência absoluta de determinada habilidade. De um extremo a outro, a gente passa por 4 estágios. E esses estágios hoje eu vou esmiuçar e explicar para vocês como funciona. Martin Broadwell foi o primeiro que articulou a respeito desse tema, né, os 4 estágios do conhecimento, em 1969. Mais tarde, descrito como 4 estágios para aprender qualquer habilidade, ele desenvolveu mais ainda essa teoria, e aí é um nome difícil, eu vou falar, na Gordon Training International, por Noel Burke, na década de 70. Desde então, tem sido frequente a atribuição de Abraham Maslow, embora o modelo não apareça em seus principais trabalhos. Bom, a gente passou aí por 3 pessoas, né? O negócio começou lá com Broadwell, foi desenvolvido pelo Noel Burke em 70 e depois aparece aí, né, atribuída a Abraham Maslow, embora não apareça abertamente nos seus trabalhos. Esse povo todo disse o quê? Aqui do lado, esses são os 4 estágios da competência. Nós temos o quê? Incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. E aí agora eu vou esmiuçar cada um para poder você perceber naquela área que você está querendo desenvolver, qual estágio você está. Vamos lá? Incompetência inconsciente. Aqui, meu amigo, você não sabe que não sabe. Complicado isso. Você não sabe uma coisa, só que você não sabe que você não sabe essa coisa. Tenso, confuso. Você olha alguém fazendo alguma coisa e pensa assim, não deve ser muito difícil. Você vai, aprende o básico do negócio, já sai fazendo e acha que tá arrasando, que tá abafando na maionese, que tá, tirando de letra. Daí, você, porque aprendeu o básico do básico do básico, sai fazendo de maneira mais básica e acha, sabe lá Deus como, que tá arrasando, que está fazendo super bem, que tá cumprindo e sabe lá Deus o que você anda fazendo, entendeu? Porque no fundo você não sabe que você não sabe aquela coisa, entendeu? Você acha, mas você não sabe nada. Você tá ali patinando. A boa notícia é que essa fase passa muito rápido, porque quando você acha que sabe um troço, mas você não sabe que você não sabe aquilo. Quando você começa a executar, quando você começa a ler um pouquinho, você percebe que você precisa de mais conhecimento. Aí você, opa, o buraco é mais embaixo. Tipo, você abre o livro de matemática, tranquilo, todo mundo faz, eu vou aprender também. Aí você começa a fazer, dá tudo errado, o gabarito nunca tá ali, você nunca encontra uma alternativa, aí você percebe que você precisa dar uma estudadinha, entendeu? A má notícia é que a maioria das pessoas estão nesse primeiro estágio. As pessoas falam, agem, fazem, tomam decisões ancoradas em pé
péssimo conhecimento sobre alguma coisa. Elas não possuem a ciência de que não sabem aquilo e agem no mundo de maneira às vezes até irresponsável por não possuírem a formação ou a informação necessária sobre aquele assunto que ela deseja arbitrar ou agir. Isso é muito perigoso, tá? E geralmente essas pessoas reagem mal quando elas são interpeladas, né? Quando nós colocamos essa pessoa contra a parede, demonstrando que elas não sabem. Elas reagem muito mal e às vezes de maneira agressiva, tá? Incompetência consciente. A frase do incompetente consciente é: eu sei que eu não sei. Estamos ficando uma coisa meio socrática esse vídeo, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá no sei que nada sei. Para a maior parte das pessoas, esse é, né, dos 4 estágios, o estágio mais crítico. Isso porque você se dá conta de que fazer o básico de alguma coisa não vai levar você muito adiante naquilo. Então, o que você faz? Você se dedica a aprender mais sobre aquilo. Então, você compra livro e você começa a se movimentar para dominar minimamente aquilo que você percebe que não sabe. E aí, nessa movimentação, você chega a uma outra triste conclusão. Tem um monte de coisa que você precisa estudar para dominar aquilo. E chega daqui até um desânimo, porque aí você resolve estudar trigonometria. Aí você acha que é só seno e cosseno, mas aí você descobre que é seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, lá. Você quer desenvolver o seu corpo para se tornar um atleta. E aí você descobre que não basta sair correndo que nem um louco no meio da rua. Você precisa estar o quê? Acompanhado de um personal trainer, fazer exames relacionados à saúde, cuidar da alimentação e, enfim, quando você começa a mexer numa determinada área, você descobre que existe muita informação sobre aquilo que você quer aprender. E aí, o peso dessa constatação é responsável pela maioria das pessoas desistirem. Então, elas saem do primeiro estágio em que elas não sabem que não sabem, entram no segundo estágio em que elas sabem que não sabem, começa a perceber o que é necessário para dominar aquela área, vê aquele manancial de livros e cursos e atualizações e encontros e workshop, e aí ela para. Ela para porque ela assim, ó, não vou dar conta mesmo, então dane-se, vou embora, desistir. E a pessoa para no processo do aprendizado. Competência consciente. A frase do competente consciente é aquela frase, ó, bate no peito. Eu sei que eu sei. Uma coisa um pouco arrogante. Não, mentira, não é arrogante não. O cara sabe que ele sabe. Uma coisa confiante, entendeu? Ele tem confiança de que ele sabe aquele assunto. E aí, meus amigos, a maneira mais rápida para chegar no terceiro estágio, sair do estágio 2, que é o manancial de informações, muitos textos, muitos autores, sair disso para ir para a área do eu sei que eu sei, por incrível que pareça, é o método mais contraintuitivo que você pode imaginar. É errando. Porque não adianta nada você ficar no estágio 2 lotado de teoria. Você precisa fazer o quê? Testar. Então, quando você começa a praticar, você o quê? Começa a errar. E quanto mais você erra, mais você vai depurando o seu método, mais você vai ficando craque bom nessa área que você resolveu aprender, nessa habilidade que você resolveu desenvolver. E isso te traz mais confiança. A lógica é que quanto mais eu testo, faço, erro, testo de novo, acerto, errei pouquinho, acertei, enfim, quanto mais você exercitar, mais habilidoso você se tornará. E aí, gente, é invariável a relação que se faz entre tempo gasto para adquirir essa habilidade e recursos gastos para aprender teoricamente essa habilidade. Então, tempo e recursos combinados com recorrentes testes, recorrente prática te levaria ao domínio de uma habilidade. E aí nessa época, né, nesse momento, nesse estágio, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido na sua cabeça. Você já saiu do nível básico, você já está entrando em leituras e práticas um pouco mais avançadas. E é provável que você, na execução dessa sua nova habilidade, às vezes até faça uma velocidade um pouco mais lenta, sempre avaliando, sempre metrificando o quanto que você conseguiu avançar, às vezes indo em manuais para validar se aquele passo é daquele momento mesmo, se existe alguma outra coisa que você pode fazer no lugar. Então você não faz com total confiança, mas você já faz com mais autonomia do que no estágio número 2. E você está sempre validando, metrificando, avaliando para saber se você está fazendo da maneira correta ou se precisa de conserto. Se você cometer um erro, você já resolve e no teste opera, você consegue mensurar o quanto dessa nova habilidade você possui.
E por último, competência inconsciente. A frase do competente inconsciente é: eu sei que eu sei. Ué, mas essa não é a frase do estágio 3? Ah, mas aí tem um adendo: eu opero no automático. Ou seja, eu sei que eu sei, mas eu opero no automático. Aliás, eu sei tanto que eu sei que eu já até faço no automático. O que significa isso? Aquela habilidade enraizou em você. Aquela habilidade está na tua veia desde que você nasceu, mesmo que você tenha aprendido há um ano. Aquela habilidade está dentro do teu coração, é sua melhor amiga. Você dominou o processo daquela habilidade. Você se tornou alguém que realmente controla aquela habilidade e conhece sobre aquela habilidade. Para chegar nesse estágio, você executou e executou muito, até ter total domínio disso. Para tanto que, se no estágio 3 você ainda dava uma olhada nos manuais, você fazia com uma velocidade um pouco menor, agora você faz isso de maneira natural. Parece que você sempre soube fazer isso. E aí eu vou trazer 2 exemplos para vocês entenderem. Imagine uma pessoa que está aprendendo a tocar um instrumento. Ela não sabe, quer dizer, acho que todo mundo sabe que não sabe tocar um instrumento, né? Mas vamos imaginar, estágio 1, né? A pessoa, não, deve ser tranquilo. Ela pega o violão, assassina uma música. Ela percebe que ela tem que ter um mínimo de conhecimento de notas musicais, afinação e tal. Aí ela vai pro estágio 2. Aí ela compra um livro, assiste DVD, se matricula num curso, vê que é um troço meio tenso, meio difícil, mas persevera. Quando ela chega no 3, ela já consegue executar algumas músicas, mas assim, toca mais lento, tem sempre a partitura próxima, fica olhando para ver se tá tocando legal. No estágio 4, a pessoa tá tocando sem nem pensar, ela não racionaliza sobre isso, ela já opera no automático em cima daquela área. Outro exemplo para poder vocês entenderem, se você desenha, né? Eu tinha uma amiga que desenhava, tem porque ela tá viva, que ela desenha muito bem, e assim, eu não sei, eu não tenho nenhum dom pro desenho, mas eu gostaria, né? Eu gostaria de ter essa habilidade na minha adolescência. E nós éramos amigas. Então lá no início eu, não sei desenhar, mas deve ser tranquilo esse negócio aí. Aí eu pegava, tentava desenhar, ficava tudo horroroso. Aí, beleza, preciso de orientação. Procurei essa minha amiga, ela sentou comigo, começou a me mostrar modelo de arquétipo de esqueleto, perspectiva, enfim, como fazer para tornar os desenhos ali proporcionais. E eu comecei a ler sobre o assunto, a ver publicações na área de desenho. Estágio 2. Daí eu fiquei o quê? Treinando. Estágio 3. Se ela fazia um desenho em 1h30 com direito a arte, finalização e pintura, eu demorava 3-4 horas. Se ela conseguia fazer um desenho com cenário, com roupas mega habilidosas, eu fazia um desenho mais simples e no dobro do tempo que ela levava. Beleza. De tanto treinar, chegou uma época, já no final da minha adolescência, em que eu fazia desenhos muito rapidamente e com muito mais facilidade, sem precisar ficar olhando os manuais ou consultando dicas dela. Esse é o estágio 4. Então, todas as vezes em que você sentir que alguma coisa que você antes fazia com muita dificuldade ou precisava de orientação, ele simplesmente se tornou um hábito ou alguma coisa natural sua, eu estou informando para você que você chegou no estágio 4 do aprendizado. Esse estágio é tão poderoso que em alguns momentos você se torna uma referência para os seus amigos. Então, você começa a ser consultado por pessoas próximas sobre aquela área. Então, se você aprendeu a se maquiar, provavelmente as suas amigas vão começar a te perguntar como você fez aquele côncavo, como você fez aquele contorno. Se você aprendeu a consertar objetos dentro de casa, amigos seus abusados vão trazer objetos para você consertar ou vão tirar dúvidas suas. Essa é a ideia, entendeu? O problema, a má notícia, é que nem todo mundo chega no 4º estágio. As pessoas tendem a cair muito no estágio 2 e muitas param no estágio 3. E aí poucas pessoas de fato dominam uma habilidade, porque requer muito tempo. E você quer saber quanto tempo? Segundo pesquisas, cerca de 10.000 horas para você dominar uma habilidade. Ou seja, um pouco mais de 415 dias para você dominar uma habilidade, considerando que você faça essa habilidade todo santo dia e de maneira ininterrupta. O que, convenhamos, na vida normal, tradicional, não é possível. Ninguém se dedica 100% full time a uma coisa durante 415 dias, porque nós temos outras áreas de atuação e outros espaços de atuação. Então, pega esse tempo aí e multiplica. Por isso que a gente não fala em 415 dias, a gente fala em 10.000 horas divididas ao longo da rotina de uma pessoa. Tá, Vanessa, mas e aí? Como é que eu faço então para sair do estágio 1 para o estágio 4? Eu vou te ensinar com uma sigla que eu aprendi com o meu mentor Jerônimo Temel.
EPP, Evolução Pessoal Permanente. EPP tem que ser um estilo de vida para você. Você precisa sempre procurar o seu próximo estágio de qualquer coisa. Se você pratica uma atividade física e você demora X tempo para conseguir X resultado, por que não você fazer mais atividades físicas no mesmo tempo? Por que não trocar a qualidade de exercício físico? Por que não melhorar a execução desse exercício físico? Obviamente acompanhado de um profissional. Se você lê 30 livros no ano, por que não ler 60? Se você está atuando como coach, por que não fazer um curso de especialização dentro da sua área? Ou, se financeiramente não for possível para você, por que não comprar publicações mais recentes do seu nicho de maneira que você se atualize? Isso é EPP. E isso não é só no trabalho não, tá, gente? Isso é na vida. Então, aprender a fazer uma comida melhor, ser mais organizado, gerir melhor suas finanças, seu tempo. Sempre existem maneiras de você melhorar o que você já faz, em você sair do estágio 1 e caminhar em direção ao estágio 4. E quando você está em EPP, quando ela se torna um valor, um dado na sua vida, você sempre estará no estágio 3 ou no estágio 4, o que vai garantir que você sempre seja a melhor versão de você mesmo nas habilidades que são importantes para você. Agora, também toma cuidado com o contrário, a armadilha do conhecimento. Você ter excesso de informação, excesso de conhecimento de uma mesma área e não praticar nada. Tem gente que compra 1.787.000 cursos, a maioria deles online, não termina o curso, faz até metade às vezes quando chega, e aí a pessoa se cerca, ela se afunda num overload de informação. Esses cursos que ela compra podem ser de uma área específica ou pode ser de várias áreas que ela deseja melhorar. Ela não conclui nenhum deles, não testa nenhum deles, não pratica, não cruza as informações desse curso. E aí o que ela faz? Ela só tem informação e não testa nada, não repete nada. Então toma cuidado, porque se no estágio 1 você é aquela pessoa que não sabe, é zerada, acha que qualquer coisinha você já executou aquela habilidade, se você ficar preso que precisa ter curso, precisa ter livro, precisa ter isso, você vai cair no outro extremo, que é eu nunca estou pronto para executar, eu sempre tenho que fazer um novo curso, eu sempre tenho que estudar mais, eu vou me cercar de informação e com o excesso de informação eu paraliso. E paralisando eu não testo, logo eu não chego ao estágio 4, que é o estágio em que essa habilidade está tão bem resolvida em você que ela é natural a você durante a execução. Quem não busca se atualizar ou fica eternamente no estágio 1, como eu falei, né, o cara que com básico ali acha que consegue resolver as coisas, ou até permanece um tempo no estágio 4, mas ele se torna tão arrogante que ele acaba lentamente voltando para o estágio 1, porque ele pensa que não precisa se atualizar. E lembra, EPP é um estilo de vida. Eu nunca posso estar satisfeito com o meu atual estágio do conhecimento, mas eu preciso aprender e testar, aprender e executar sempre. E você, identificou em qual é o estágio que você está? Qual o estágio no atual momento da sua vida? O que você deseja aprender e que você sente que está lá no estágio 2 ou que você já está no estágio 4? Compartilha aqui embaixo pra gente que eu tô querendo descobrir, tá bom? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.